Vamos lá. Bom dia. Vamos começar aqui o nosso Apegando-se às Escrituras de hoje. Vamos estar orando para o Senhor estar aqui conosco mais intensamente essa manhã. Pai amado, Deus querido, Tu és bom, Tu és bom, Tu és aquele Deus que quer falar conosco. Eu te agradeço, Deus, pela Tua disponibilidade, porque Tu és um Deus que cuida de nós, que está presente em todo momento. Essa manhã nós temos o cursilho rolando ali da ZN, lá em Aldeia, que o Senhor possa estar lá, tocando a vida de cada pessoa ali, quem está trabalhando, quem está fazendo. Que o Senhor esteja aqui conosco também. Espírito Santo de Deus, vem iluminar o nosso entendimento, vem tocar os nossos corações, vem nos constranger, Deus, daquilo que Tu queres para nós, para que possamos acordar para Ti, para que estejamos mais e mais cientes da Tua presença, do Teu desejo, do Teu mover, da Tua importância na nossa vida. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados. Olha, hoje nós vamos estar trabalhando em Atos 6. Atos 6 só tem 15 versículos. E eu cheguei a achar que eu ia entrar por Atos 7. Quando eu comecei a fazer nesses slides, tinha assim, Atos 6 e 7 parcial. Mas foi tanta coisa que veio em Atos 6 que eu tirei lá, simplesmente tirei o capítulo 7, vamos de capítulo 6 somente hoje. Aleluia! É ótimo esse nosso Deus. Mas antes, vamos recordar o que fizemos em Atos 5, né? Nós vimos ali que um homem chamado Ananias, junto com a sua mulher Safira, eles venderam a propriedade. E aí, uma palavra que marca muito ali naquele trecho é que eles retiveram parte do dinheiro. Essa palavra que eu grifei, retiveram, diz que eles fizeram isso ilicitamente. Ilicitamente, por quê? Porque eles queriam apresentar, aparentar, né? Fazer parecer que eles tinham colocado todo o dinheiro aos pés dos apóstolos, mas a palavra diz que eles retiveram parte do dinheiro para si e o restante colocaram aos pés dos apóstolos, né? E assim, é muito importante que a gente entenda a importância essencial daquilo que está no nosso coração. Às vezes você doa alguma coisa para dizer que doou, para as pessoas verem que você doou. Minha gente, isso é muito ruim, porque você pode ter doado, mas o que importa é o seu coração. Por que você fez isso? Por quê? Enfim, isso é da vez passada, né? Aí Pedro recebeu uma palavra de conhecimento do Espírito Santo e interpelou Ananias, né? Por que você fez isso? Também perguntou a Safira, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? A gente não pode fazer isso, minha gente. Parece que não, mas isso é uma conspiração contra o Espírito, sabe? Contra o mover dele. Aí os apóstolos foram presos, mas aí o Senhor mandou um anjo soltá-los e mandou eles irem pregar lá no templo, né? E aí, apesar das ameaças, esses homens obedeceram. Olha o cenário que Deus arrumou aí, porque as autoridades ficaram perplexas quando elas souberam que a prisão continuava fechada, os guardas continuavam a postos, mas os apóstolos estavam pregando no templo. Eles não entenderam nada, não é? Ali que estava acontecendo, mas eles perceberam que era alguma coisa sobrenatural. E aí eles pensaram, vamos matar esses homens, não é? Mas aí levantou-se Gamaliel, que fazia parte do Sinédrio. Falamos um pouco das credenciais de Gamaliel, porque ia dar uma sessão inteira se falasse disso. E ele os convenceu, né? Convenceu o Sinédrio a deixar esses homens irem. E aí eles açoitaram aqueles apóstolos e os mandaram embora. E nós vimos em Atos 5, 41 e 42, finalizando, né? Estava lá. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, né? O nome de Jesus.
todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo. E esse é o ambiente que nós encontramos, né? O capítulo 6 de Atos. E aí, aqui a gente vai ver que esse capítulo 6, ele tem quase um capítulo, um versículo por slide, porque é muito denso, minha gente, é muito denso. Se liga aí, ora ao Senhor e vamos embarcar, tá? Versículo 1 diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Mais uma vez, está aí registrado em azul, Lucas registra o crescimento da igreja em número. O crescimento era espantoso, a igreja estava crescendo, por isso aquele sinédrio queria matar esses homens, porque de repente eles acharam que matando Jesus iam parar aquele movimento, inclusive foi esse o argumento de Gamaliel, né? Já se levantaram homens antes, a gente matou o cabeça, e aí o povo se dispersou, o movimento acabou, mas ali eles estavam lidando com um Jesus que eles crucificaram, ressuscitou, e agora os números dos seus seguidores, ao invés de diminuir, aumentavam o tempo todo, né? E aí, a palavra diz aí, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas. Agora a gente vai mostrar aqui um cenário, né? Primeiro, relatando para vocês que, olha, o diabo, ele usou diferentes estratégias para minar essa igreja primitiva, minha gente. Já houve antes, né? Nós discutimos aqui em Atos, pressão externa, lembra? A gente falou da perseguição das autoridades, ali, especialmente nas pessoas, né, de Pedro e João, né? Eles tinham sido presos, só os dois antes. Houve corrupção interna, o que é uma mina, né? Quando alguém de dentro da igreja abre espaço para Satanás operar na sua mente, nas suas escolhas, na sua postura, no que diz, né? No que influencia. Isso aconteceu com Ananias e Safira, né? E aí Deus cortou pela raiz, disse, olha, isso na minha igreja eu não quero, né? E agora estava vendo uma terceira estratégia de Satanás, que é divisão, distração com atividade, né? O ativismo, aquilo que a gente tem que fazer, né? Cuidar das mesas das viúvas. A gente falou no capítulo anterior a respeito dessa história das viúvas. Nós vamos falar mais para frente, né? Aqui está sendo retomado de novo esse assunto. Mas vamos nos ligar nessa história das divisões, minha gente, porque divisão é uma estratégia do inimigo para acabar com a unidade da igreja, que é a força. Lembra João 15 lá, aquela oração de João 17, a oração de Jesus pela nossa unidade como corpo de Cristo. E as divisões, elas só abrem espaço, elas minam, né, o corpo de Cristo, abre espaço para o inimigo operar ali. E aí, o que aconteceu? Havia uma divisão entre os judeus de fala hebraica e os judeus de fala grega. Aqui, na verdade, é uma coisa cultural. Os judeus de fala hebraica ou aramaica, né, que eram os locais de Jerusalém, os que nasceram ali, que moravam ali, eles se consideravam mais espirituais, né, porque eles conheciam a palavra de Deus e pá. E os judeus de fala grega, também chamado de helênicos, né, por causa dessa cultura grega, eram aqueles de fora que estavam afluindo a Jerusalém. Lembra? Havia sim, judeus que já moravam em outros lugares, que estavam ali em outros lugares, mas eles tinham desaparecido, né? Eles tinham ido embora por aquela ocasião da crucificação de Jesus, e agora estavam afluindo, eles estavam vindo para ouvir os apóstolos, né, para acompanhar, estarem juntos ali.
Esses eram os judeus de fala grega, que tinham outra cultura. E lembra, eles não tinham amparo, eles vinham de fora, né? Por isso que aquele povo estava vendendo suas propriedades e trazendo aos pés da igreja. Não era para enriquecer a igreja, mas era para cuidar daquelas pessoas que estavam vindo e precisavam de cuidado, especialmente as viúvas. E aí eu marquei aqui, né? Todos esses judeus, eles seguiam, né? Eles tinham o conhecimento, né? A revelação de Cristo, tinham feito uma escolha por Cristo, mas ao invés de focar na escolha em unidade, eles estavam focando nas diferenças, as diferenças culturais, as diferenças externas, né? Por quê? Porque os recursos, aparentemente, estavam faltando, não faltando eu quero dizer assim, em quantidade, o recurso estava lá, né? Muitas vezes Deus ele provê o recurso e o homem é que não sabe administrar isso, né? Trazer aos pés dos apóstolos, né, a casa do tesouro, como tinha acontecido ali com Ananias e Safira, ou até na distribuição, às vezes a gente falha. E essa falha, às vezes, é até não intencional. Não, porque a gente tem aquela coisa de proteger, né? A minha casa, o que é meu, os meus filhos, né? Eu quero isso, eu vou dar um jantar e todo mundo vem, mas eu vou chamar você primeiro. Sabe aquela coisa, assim, a gente tem essa tendência. Eu lembro que as minhas filhas, elas ficavam muito injuriadas comigo quando eu trabalhei um tempo, né, numa coisa de lanche, que eu dizia a elas, vocês vão se servir por último, porque eu não quero que ninguém ache que vocês estão privilegiadas, porque eu estou trabalhando aqui e vocês estarem chegando assim, amanhã vai chamar nessa hora, vai começar aqui. Não, a gente realmente precisa tratar todos igualitariamente. E aí, isso não estava acontecendo naquela igreja ali, naquele momento, né? A gente precisa mesmo treinar os nossos olhos, a nossa mente, para a gente estar alinhado com Cristo. Havia um erro, sim, né? Provavelmente havia, sim, essa diferença, mas isso não é motivo de divisão. A gente tem que estar atento para não dar espaço a Satanás de operar em nosso meio, tá ligado? E aí, voltando à história da distribuição diária de alimento, nós falamos sobre isso há 2 capítulos atrás, né? Em Atos 4, e aí, se você tiver alguma dúvida, vai lá, a gente falou, isso está muito explicado, né? Trabalhado por Paulo na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 5. Dá uma olhada lá, vários versículos tratando disso diretamente. Havia essa responsabilização da igreja pelas viúvas, que eram consideradas as mais desamparadas na sociedade, e a igreja recolhia recursos e cuidava dessas mulheres que estavam desamparadas, se elas não tinham uma família para cuidar delas, né? E aí eu quero ressaltar aqui, guardando, talvez você não esteja entendendo a última linhazinha desse slide, vê aí se grava, talvez você possa imprimir essa tela. Para mim foi um motivo de crescimento muito forte, uma coisa dessas que você guarda no coração, que eu tive essa semana. Eu aprendi que, vocês provavelmente não sabem, há uma coisa chamada concordância, né? Uma concordância das palavras da versão King James. Cada palavra que está usada ali, ela está ligada a um código, né? Nessa concordância. Concordância é isso, é como um índice, né? de palavras no texto. E aí, uma coisa interessante sobre esse versículo aqui é que a palavra distribuição diária do alimento, como está escrito aqui, né? Isso é uma tradução, mas no original grego, a palavra distribuição, na verdade, é a palavra que tem o código G de grego, né? Nessa concordância aí, e a palavra original grega está escrito aí, até parece diaconia, né? O D de delta, né? Lembra daquele delta que a gente tem ali, a primeira coisinha aí, vai por ali. Aí, essa palavra grega, ela é traduzida como
diaconia, que tem um significado de ministério, serviço. Então, a distribuição daquilo era o ministério das pessoas, era o serviço das pessoas. Guarda isso aí, que mais para frente a gente vai falar sobre isso de novo, tá? E agora, nos versículos 2 a 4. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Primeiro, Lucas registra que os 12 estavam à frente da igreja. Está vendo os 12 ali, com letra maiúscula, está assim, na palavra. Isso significa que aquela escolha de Matias, lembra, para substituir Judas, que já aconteceu aqui no início de Atos, ela foi legitimada, né? Legitimada pelos apóstolos, né? Os 12, Matias incluído, eles estavam dirigindo a ação da igreja, né? E aí eles reuniram os discípulos ali. Para quê? Para cuidar daquele problema que foi levantado. Agora, vejam a sabedoria do Espírito que está aqui. Primeiro, os apóstolos disseram: olha, não é certo nós negligenciarmos o ministério da palavra. Por quê? Porque esse era o chamado deles, né? E eles estavam fazendo tudo, sabe assim, igreja pequena, onde o pastor abre a porta, fecha a porta, onde o pastor limpa o banco, sei lá, algumas plantas do jardim, se tiver, né? Vai cuidar, ele mesmo arruma lá o altarzinho para fazer a comunhão, porque não tem um ministério para cuidar disso, né? Ele sai, aconselha, visita os doentes, o pastor faz tudo, né? Ali, e com isso não tem tempo para gastar com Deus e pregar a palavra, que é o chamado original dele. Então, é importante entender que cada um tem um chamado. E aí eu anotei aqui em vermelho, embaixo nas observações. A gente não deve deixar de cuidar, de fazer o que deve ser feito, né? Naquele caso, era cuidar das viúvas. A gente, sobretudo, a gente não deve alimentar as divisões. Agora vocês estão falando assim, estão brigando, veja se entra num acordo aí vocês. Não, a gente tem que tratar, encarar, olhar de frente, né, para as divisões e ver o que está atrás, né, qual é a semente, cuidar disso. A gente não deve sobrecarregar uns em detrimento de outros, e eu botei lá embaixo: a igreja precisa de mais ceifeiros. Isso é uma verdade desde a igreja primitiva, viu, minha gente? Mais ceifeiros, mais gente para trabalhar. Tem muita gente sentada dando opinião. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, esse negócio está muito ruim, esse negócio não sei o que lá, aqui poderia melhorar. Mas faz nada, faz da opinião, né? Está precisando de ceifeiro, de gente para trabalhar, mais e mais. Pode parecer que não, mas é sempre assim. E, sobretudo, a gente não deve negligenciar o principal, especialmente os líderes espirituais. Às vezes a gente pensa assim: eu tenho uma célula, então eu vou cuidar do lanche, eu vou cuidar do ventilador, eu vou cuidar disso, eu vou cuidar daquilo, eu vou cuidar do som, da música, tal. Gaste tempo em oração. Gaste tempo em oração por cada vida que está presente e principalmente cada vida que está ausente, que devia estar ali, mas não está, para Deus dizer: dê uma ligadinha, faça alguma coisa, lembra daquela ovelha perdida? É o assunto nosso da nossa série agora. Enfim, é muito importante que a gente entenda que há muito a ser feito, que nós precisamos fazer e que nós precisamos fazer tudo isso em oração, tá? E aí, o que aqueles apóstolos fizeram? Disseram: vocês escolham entre vocês pessoas que tenham esse perfil. Olha o perfil básico para servir as mesas. 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Só isso.
para servir a mesa. Mas sabedoria para servir a mesa, sim, porque cada palavra que você fala, cada escolha que você faz, cada gesto que você pratica tem impacto nas pessoas. E aí, eles disseram, passaremos a eles a tarefa, os apóstolos passariam a eles a tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aí, retornando, eu grifei aí a palavrinha ministério, vê o que está escrito lá embaixo. Os apóstolos, eles manteriam a prioridade do chamado no ministério da palavra. Essa palavra ministério é a mesma palavra que foi traduzida como distribuição lá, porque era o ministério de distribuição era o ministério do dia a dia, né? Da comida, do serviço das pessoas. A mesma palavra é diaconia, que significa ministério, serviço. Minha gente, cada um de nós tem um chamado ministerial, um serviço para fazer na igreja. E o serviço, ele é serviço a Deus. Pode ser a palavra, todo mundo quer, eu queria estar ali, né? O pastor está sempre dando atenção, e ele ganha o microfone, e ele ganha a tela, e ele ganha o tempo, e ele ganha as pessoas. Mas você é chamado do mesmo jeito. Se você foi chamado para cuidar do som, ou cuidar da luz, ou cuidar das crianças, ou cuidar de abrir a porta, ou cuidar de qualquer coisa que seja, minha gente, tudo é importante para Deus. Não pense que um trabalho é mais digno do que outro. Absolutamente não é. Deus, ele tem a noção de corpo. Ele disse, um é pé, o outro é mão, o outro é boca, o outro é ouvido, o outro é olho, o outro é isso, o outro é aquilo. A gente precisa entender isso. Cada um tem um chamado, somos um corpo, e cada parte do corpo é importante. Se você não está ligado nisso, vai lá para 1 Coríntios 12. Beijo. Vamos para a próxima agora. Vamos continuando aqui. A proposta agradou a todos, a proposta dos apóstolos, né, de levantarem 7 voluntários ali. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pérmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Primeiro, eu quero ressaltar, Estevão era um homem especial. Minha gente, volta lá no outro slide e vê que era preciso ser cheio do Espírito Santo, com evidência, né, para as pessoas saberem que ele era cheio do Espírito Santo, para ser um dos nomes indicados. Mas vê como Lucas relata a lista dessas pessoas. Ele, em primeiro lugar, coloca Estevão. E o que ele diz sobre Estevão? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Isso é uma coisa muito importante, porque o que ele está fazendo aqui é ressaltar Estevão, e o resto ele botou na lista lá. E aí esse resto, inclusive, tem Filipe, esse cara aqui, Filipe, que a gente vai ver, né, mais para frente agora, capítulo 7, a gente vai ver mais sobre Estevão, capítulo 8 a gente vai ver sobre Filipe, também era importante, mas Lucas está introduzindo aqui, chamando a atenção para a pessoa de Estevão. E essa descrição diz que ele era um homem de fé, né? Um homem de fé, tipo assim, Davi, ele era um homem de fé, porque na hora de enfrentar Golias, aquele povo todinho dizia, os soldados, né, treinados, diziam, não, eu não vou, não é, o cara é muito grande. Aí Davi disse, eu vou em nome do Senhor, e foi lá, né? Lutou com Golias, lutou com Saul, né? Lutou com os filisteus, ele ia em nome de Jesus. Daniel não teve medo dos babilônios, né? O rei disse, vai comer a minha comida. Daniel disse, não, eu não gostaria de comer a comida do rei, não. Eu quero passar a comida do rei. Então, assim, você precisa de fé para enfrentar a adversidade que vem. E aí, Hebreus 11, né? 32 a 34. Vocês estão ligados em Hebreus 11, que é a galeria da fé, né? Homens lá que são... Aí eu pulei aquela primeira parte que todo mundo lê sempre, e eu puxei a parte do final lá, porque normalmente é assim, pela fé fulano fez isso, pela fé fulano fez aquilo. Mas aqui está o finzinho desse texto que diz assim, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão,
Baraque, Sansão, Jefité, Davi, que eu mostrei aqui agora, Samuel e os profetas, que inclui Daniel, que eu falei aqui agora, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, né? Isso é o que Daniel fez em nome do Senhor, né? Porque se ele não entrasse ali, por desobediência à ordem do rei, não precisava fechar a boca do leão. Vocês percebem? É isso, né? Ele fechou a boca do leão, por isso que está aí. Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Quem apagou o poder do fogo? Aqueles lá, os 3 amiguinhos de Daniel. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Minha gente, a fé, ela tem um poder incrível, ela abre espaço para o poder de Deus operar. A gente precisa botar o pé na água, a gente precisa desafiar o gigante, a gente precisa dizer, tá ruim, parece que não vai funcionar, mas eu vou, em nome do Senhor. Enfim, né? Fica a mensagem de fé e também cheio do Espírito Santo. Esse homem era, né? Isso já era um requisito. Eu ressaltei aqui, é repetido para ele, é uma marca de Estevão, era ser cheio do Espírito Santo. E a gente vai ver mais sobre ele no capítulo 7, nesse aspecto aí. Enfim, a lista desses homens escolhidos é ressaltado nos comentários todos. Esses nomes não eram hebraicos, eram nomes helênicos, né? Os homens eram helenistas, significando que os 7 escolhidos, eles faziam parte da população, vamos dizer assim, que estava reclamando desse serviço mal feito. Está mal feito, está mal feito. Então, foram escolhidos 7 dentre eles para fazer o serviço bem feito, né? A ideia é que eles podem colaborar, sim, ao invés de reclamar, tá? E aí, prosseguindo, versículo 6. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram mãos. Gente, super importante. Vai se vir à mesa em nome do Senhor? Vai. Também precisa de unção. Também, a gente pensa assim, eu vou fazer esse negócio, vou varrer esse quintal aqui para o Senhor, vou varrer o jardim, as folhas que caem das árvores, não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente vai de qualquer jeito, no braço. Não faça isso. Por quê? Porque ali tem um vizinho de prédio olhando o seu serviço, ele vai ver a sua postura, ele vai ser tocado com o que você vai estar fazendo. Minha gente, a gente não conhece o mover, o operar poderoso do Espírito Santo através de nós, né? Quando nós nos envolvemos nele, né? Nós exalamos o perfume de Cristo. Às vezes você não sabe o que está fazendo, mas as pessoas estão vendo, elas estão sentindo a presença de Deus ali. Então, vai servir a mesa em nome do Senhor? Unção é necessária. E aí, há uma observação aqui para a gente entender um pouquinho, né, da questão hermenêutica aqui. O texto grego, ele não emprega a palavra diácono, né, porque eu falei que os primeiros diáconos são instituídos, porém, hoje, ela emprega, né, essa palavra é muito empregada para descrever pessoas ungidas para o serviço da obra. A Igreja Anglicana do Brasil, que nós pertencemos a ela, né, ela só tem 3 ordens ministeriais, pessoas ordenadas, né? E esse ministério é dos diáconos, que basicamente significa servo, ajudante, os presbíteros, que normalmente são os, como é que a gente diz assim, né? Anciãos, né? Mas os veteranos da igreja lá instituídos, assim como o nosso pastor Jason, e os bispos, são essas três ordens ministeriais que existem, né? Aqueles 7 homens, eles foram escolhidos pelo povo, né? Mas foram instituídos ministros pela imposição das mãos dos apóstolos, né? Então, por isso que a gente tem a visita dos bispos, né? De vez em quando na igreja a gente teve recentemente a confirmação, porque os bispos, ele exerce essa imposição de mãos, né? Trazendo a unção, a bênção do Pai, orando sobre a vida e sobre o ministério
diáconos, presbíteros e bispos, como eles são instituídos, e também os ministros locais e os membros confirmados da igreja, né? A gente tem a imposição dos bispos hoje, né, a respeito disso. Era isso que estava acontecendo ali. E agora, versículo 7, assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente em número de discípulos em Jerusalém. O número de discípulos em Jerusalém. E aí eu botei em letras bem grandes, assim, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Essa é uma frasezinha que eu não tinha me tocado antes de preparar isso essa semana. Meu Deus. Primeiro, a parte azul, né? Eu acho notável a insistência de Lucas quanto ao crescimento no número de discípulos. Minha gente, ele tinha acabado de falar no versículo 1, lembra quando a gente começou? Crescia muito a igreja em número. Aí agora a gente está no versículo 7, aí ele diz o quê? Por isso que eu botei esse título aí. Já falei que a igreja estava crescendo, porque ele repete, né? Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Todas as investidas de Satanás contra a igreja falharam, minha gente. Como Jesus já havia predito, eu trouxe aqui para reforçar, né, a nossa fé, né, reforçar a nossa motivação para ser igreja. Está lá em Mateus 16, 18, diz, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Ele vai tentar minar a igreja, mas nós é que vamos invadir o inferno e conquistar aquilo que Jesus, né, nos comissionou a conquistar. Tomar de volta aquilo que ele está usando, operando, manipulando, né? A gente vai fazer isso no nome de Jesus, amém? E aí a partezinha suave, né? Aquela para nossa alma, para o nosso espírito, né? Um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Minha gente, os sacerdotes eram aqueles levitas que eram encarregados dos sacrifícios no templo. E acontece o seguinte, eles estavam caindo na real, né? Se convencendo pelo Espírito Santo de que aqueles sacrifícios, eles não tinham mais motivo para ser, que aqueles sacrifícios apontavam para o sacrifício de Jesus na cruz. Pela pregação da palavra, eles estavam finalmente entendendo a mensagem do Antigo Testamento que apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, o sacrifício suficiente, né? E aí essa é a primeira menção que nós vemos dos sacerdotes se convertendo a Cristo, né? Entendendo que passou o tempo dos sacrifícios, que havia uma nova ordem, havia uma nova aliança. Havia uma nova aliança, nós temos que entender isso também, né? É porque, às vezes, os judeus, eles se atinham ao Antigo Testamento, né? E pensavam, a volta, até hoje eles estão esperando a volta do Messias, viu, minha gente? É fato. E aí, a gente, são cegos à vinda de Jesus, de muitas formas nós também somos, porque nós falamos de Jesus, muitas vezes até pregamos Jesus, mas nós não vivemos o que Jesus pediu que nós vivêssemos. A gente fala, mas a gente não age, a gente não se move. É muito importante que a gente se posicione, se reflita mesmo, assim, eu estou fazendo o que eu devia estar fazendo para o fato de que eu digo que creio, né, em Deus, se questione cada um a si próprio, né? E aí eu gostaria de falar aqui sobre João 12:42, esse versículo. Diz, ainda assim, o Evangelho de João, né? Muitos líderes dos judeus creram nele, em Jesus, naquela época, né? A gente está aqui no Evangelho, antes de Atos. Mas, por causa dos fariseus, não confessavam sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga.
Então, alguns já tinham uma tendência a acreditar que Jesus era o Messias, mas eles não declaravam isso. Mas agora o texto está dizendo também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vamos em frente, versículo 8. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Minha gente, Lucas, mais uma vez, traz para o foco a pessoa de Estevão. E o que é que ele fala de Estevão? Era bonito? Estevão era dedicado, ele se esforçava muito, trabalhava muito, fazia muitas obras? Não. O que ele fala é, ele era cheio de graça e do poder de Deus, tá? A graça, ela promove uma mudança na atmosfera do ambiente ali, tá? Pessoas reagem à presença da graça que reside em você. Alguns reagem positivamente, alguns reagem negativamente, mas ninguém pode ficar neutro. É como na presença de Jesus, né? Uns dizem, ai, Senhor, aleluia, e outros dizem, eu quero matar esse homem. Eles estavam ali, né, se definindo, dizendo sim ou dizendo não àquilo que estava refletido naquela pessoa. Estevão era cheio de fé e poder, ou cheio de graça e poder. Você vai ver diferentes versões, mas no meu texto não diz que ele era cheio de graça, diz que ele era cheio de fé, dependendo da sua versão da Bíblia. Mas acontece que o significado, no fundo, é substancialmente o mesmo, minha gente. Porque viver na fé é andar na graça de Deus, tá? Então, é só uma escolha de palavras, né? Mas o significado é o mesmo. E aí, esse detalhe, né? Que por causa disso, porque ele andava cheio de Deus, ele não apenas servia mesas, como era a função operacional dele, mas ele também realizava grandes sinais e maravilhas, né? Deus se movia através de Estevão. Então, ele se movia para atender as viúvas, que precisavam ser atendidas, mas ele também praticava, né, sinais e maravilhas em nome de Jesus, tá? E aí os versículos 9 e 10. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, é muito interessante que vocês vejam, Estevão servia sim a mesa, mas ele discutia nas sinagogas, né? Ele discutia as escrituras. E aqui está dizendo quem se levantou para discutir com Estevão. Eram homens de uma certa sinagoga, chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus das cidades, né, de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia. E é muito interessante isso aqui, porque eu também não tinha me ligado antes, né? Mas olhando os comentaristas, eles associam Cilícia, na verdade, era a região onde se encontrava a cidade de Tarso, de onde Saulo tinha vindo. Lembra? Saulo nasceu na cidade de Tarso, que era a maior cidade da região da Cilícia, de onde vinham esses caras aqui que estavam discutindo com Estevão na sinagoga. Mas aí o que acontecia? Capacitado pelo Espírito Santo, Estevão mostrava, maior sabedoria do que os seus oponentes, né? Jesus já tinha profetizado. Vê aí esse texto de Lucas 15. Os versículos 12 a 15 de Lucas 15 dizem: mas, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, eles os entregarão às sinagogas e prisões.
será uma oportunidade de dar testemunho. Jesus tinha dito, vai acontecer a perseguição, mas vocês vão ter oportunidade de pregar. Mas não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Não é tão interessante, porque Jesus falou, olha, isso vai acontecer, mas não se preocupe, vai ser oportunidade de você falar do evangelho. Às vezes a gente se liga assim, aconteceu esse negócio ruim comigo aqui, né? Estou aqui nesse hospital, estou aqui nessa situação. É a oportunidade da gente pregar o evangelho, né? Olha ao redor e diz assim, quem, Senhor? Quem? Vou falar com quem aqui agora, né? Essa deve ser a nossa mente ali. E o que é que eu vou dizer para essa pessoa? Porque a pessoa está irritada comigo, como é que ela vai ouvir? Olha, aqui está dizendo que ele nos dará palavras e sabedoria a que nenhum dos outros, né, os adversários vão poder resistir ou contradizer. Minha gente, nós somos alvo dessa palavra, dessa promessa de Jesus. Isso aí não foi para Estevão, isso aí foi para todos os discípulos de Cristo. E isso inclui eu e você, tá? Se liga aí nesse negócio. Mais ainda, vocês vão ver, no capítulo 7, como Estevão vai pegar, assim, ele pegava essa oportunidade de discutir nas sinagogas com aqueles homens que vinham sábios, né? Essa região aí, essa cidade de Tarso, na Cilícia, ela era muito conhecida pelas escolas, né? Até a escola onde Saulo tinha estudado. E a gente vai ver que ele vai usar outra oportunidade para falar, né, da palavra de Deus. E aí, continuando aqui rapidinho, 11 e 12 dizem assim, então subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E, prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Olha aqui esse cenário. Isso é uma sensação de déjà vu. Já viram déjà vu? Assim, aqueles homens ali discutiram, não conseguiram resistir a Jesus, né? E inventaram calúnias acerca de Jesus. O que está acontecendo aqui com Estevão agora? De novo, subornaram alguns homens para dizer que ouviram Estevão falar blasfêmias. Já viu? Aí, assim, essa coisa, né, ela está acontecendo. Aqui está me dizendo que está perto da hora de eu encerrar. Vou dar uma corridinha aqui. Quando Saulo, né, fala a respeito, perdão, quando Lucas fala a respeito disso, primeiro, né, que subornaram alguns homens para dizerem, ele não podia saber disso, Lucas, a menos que alguém que estava lá soubesse disso e revelasse isso para Lucas depois. Então, imagina-se que Saulo sabia dessa situação aqui e que mais tarde, né, depois da sua conversão, ele teria comentado com Lucas, né? Talvez Saulo tenha contado a Lucas isso mais tarde. Enfim, agora a questão aqui nessa ação, né, dos homens ali é que quando você está limpo, não pode haver uma acusação verdadeira contra você. Quando você está lavado, né? Quando você agiu certo, quando você não tem o que ser repreendido, aí o que acontece? Isso aconteceu com Jesus, né? Ali no Sinédrio também, e aconteceu com Daniel. Lembra que aqueles ministros lá inventaram mais coisas sobre Daniel, né? E fizeram acusação contra ele, né? Esse homem aqui, ele tem um problema, né? Ele não vai se prostrar diante da estátua do rei, então vamos fazer ele errar por aqui, assim, né? A turma tem que dar uma volta para poder acusar você, se você anda reto com o Senhor. E aí,
aqui está escrito, com isso agitaram o povo, no versículo 12. E é muito interessante ver que as mesmas multidões que louvavam a Jesus na entrada, né? Lembra da entrada triunfal em Jerusalém? Logo depois pediram a crucificação de Jesus. E agora, as multidões que amavam os apóstolos, lembra que eles eram queridos por todos, a gente já teve esse comentário explícito aqui há pouco, e agora eles clamam contra Estevão. A instabilidade, né, da multidão que vai e vem, né, com o sopro do vento. Aí, cuidado para você não ser levado assim também, né? Alguém instiga e você, eita, é mesmo, né? Buscar o Senhor em primeiro lugar. E aí, continuando agora, versículos 13 a 15. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Olha, vê mesmo o que Estevão ensinou. Estevão ensinou que Jesus era maior do que Moisés, fato, e aí eles o acusaram, olha, ele está falando que vai mudar os costumes de Moisés. Não é isso, né? Ele disse que Jesus era Deus, que era alguma coisa que realmente aqueles homens não entendiam, aqueles homens do Sinédrio, que Jesus era maior do que o templo, né? Que ele disse, e a gente sabe, né, que a referência dele se vocês derrubarem esse templo em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Eles não entenderam que o templo ele se referia ao seu corpo, né? Que se eles o matassem ele iria ressuscitar em 3 dias. Jesus era o cumprimento da lei, eles não aceitavam isso. Jesus era maior do que os costumes e as tradições religiosas. Vocês entendem que eles viviam, né, à base de sacrifícios, né, para a expiação de pecados, de regras da lei a seguir. E agora Jesus vinha com um paradigma completamente novo aqui, né? E Estevão falava sobre isso nas suas pregações. E agora, fechando esse capítulo, há uma declaração, né, que, olhando para ele, todos, eu devia ter grifado aqui, mas é porque eu grifo muito esse negócio, mas todos os que estavam sentados no sinédrio viram o rosto de Estevão, que parecia o rosto de um anjo. O rosto de Estevão refletia a paz e a confiança, minha gente, de quem conhece e confia em Deus. Não importam as circunstâncias, a gente sabe que Deus está ali no controle. E o rosto de Estevão, ele tinha a mesma glória que estava refletida no rosto de Moisés, né? Quando ele contemplava Deus na intimidade, quando ele descia dali, daquele monte, a face dele resplandecia, né? A mesma coisa está acontecendo aqui com Estevão. As pessoas olham para o rosto dele e veem que parecia o rosto de um anjo resplandecendo. Por quê? Porque ele não estava preocupado, né, com essa perseguição, com o fato dele estar ali. E, de novo, não vamos minimizar essa situação em que Estevão se encontrava, porque ele estava diante de homens poderosos que tinham ousado, né, matar Jesus usando de falsas acusações, que era a situação de Estevão agora. Guardem aí esse cenário, porque essa história vai continuar no capítulo 7. Amém? Vamos lá voltar à nossa reunião. Eita, o nosso pastor está aqui conosco, que maravilha, não estava vendo. Aí, bom dia, bem-vindos. Quem não recebeu esse bom dia antes, aí, como é que estamos, minha gente? Quem quer falar a respeito desse capítulo maravilhoso? Que 15 versículos estupendos, né? Do capítulo 6. Vamos lá, vamos falar. Olha, as minhas falantes, eu já vou avisando hoje, tudo ocupadinha, trabalhando lá no cursilho. Então, vamos que vamos.
Cadê vocês? Alguém, por favor, fale aí, para eu não estar aqui sozinha. Estou vendo aqui que eu estou só de câmera aberta. Vamos, povo, fala aí. Não é possível que vocês não tenham sido instigados com essa pessoa, né? Maravilhosa de Estevão e todo o ensinamento a respeito da igreja, né? Eu fiquei tão tocada de ver, né? Chamar atenção a respeito daquelas formas diferentes do inimigo tentar atingir a igreja, né? Ali é muito complicado a gente se ligar, perceber a ação maligna, né? A gente tem que estar conectado com Deus para estar se movendo, né? Sabiamente diante de todos esses ataques. Inajá, fala alguma coisa, abrisse essa câmera aí. Abre o microfone também para falar. Ô, Cátia, que eu tô dodó. Eu abri aqui para poder você ver que tem gente com você, que você não está sozinha. Ai, Mas maravilha. eu não fiz um estudo assim específico para dizer, mas de hoje é sempre maravilhoso estar aqui com você, porque a gente aprende muito. E falar de Estevão, a gente vai ver que no próximo capítulo, como ele é apedrejado. Então, isso traz Deus novamente, né? Como Jesus também foi tratado. Então, o povo é um absurdo, como antigamente, e até hoje, não muda muito. Muita gente não percebe a importância de quem é cheio do Espírito Santo. Todos nós podemos ser como eles, se encher e mostrar, trabalhar isso em nós, para mostrar a todo mundo que também nós somos cheios do Espírito Santo. E hoje em dia podemos continuar assim, fazendo, Amém. fazendo milagre, mostrando quando a outra pessoa olhar para você, também já diga, essa daí é cheia do Espírito Santo, ela serve ao Senhor. Isso é tão bonito, isso a gente aprende na prática, praticando, mostrando. Então, me Amém. ressalta muito isso, da gente mostrar o caráter de Deus em nós, refletindo, né, a presença dele através de atitudes, através de ações, até de nossas palavras. Então, isso é muito importante a gente ressaltar nesse capítulo, que a essência dele é essa, mostrar um Estevão que serve a Cristo. Então, nós também podemos ser como um Estevão, servir a Cristo e mostrar o nosso caráter. Então, isso é Amém. muito bom, isso é muito bom mesmo. Atrai, né? Quando a gente faz isso, vai atraindo as ovelhas para Cristo. É Então, isso é verdade. muito importante. Isso, para mim, é essencial. Amém. Glória a Deus. Assim, é muito importante mesmo. Obrigada, Inajá, por levantar isso, né? A gente não faz isso para aparecer, né, a gente individualmente, né, para ser alvo da admiração das pessoas, não, mas eu mesmo vim para Cristo porque eu vi que pessoas ao meu redor tinham alguma coisa que eu não sabia o que era, mas eu sabia que eu não tinha e eu queria aquilo para mim. Eu fiquei muito ansiosa na hora da minha conversão, era assim, vocês têm alguma coisa que eu não sei o que é. Então, é isso que a gente busca, né? É refletir a imagem de Cristo, refletir aquilo que vive, reside dentro de nós, né? E isso pode ser feito de várias maneiras diferentes. A gente vê que o Estevão, ele servia à mesa, ele foi escolhido para servir à mesa, e ele servia à mesa, né? Mas ele também ia ao sinédrio, ou, perdão, ele ia à sinagoga, ele discutia, né, com as autoridades, ele falava de Deus, e ele estava, a palavra diz, né, sempre, sempre cheio do Espírito, cheio do Espírito, é assim que a gente deve fazer. Amém. Alguém mais aí quer comentar alguma coisa? Estamos chegando no fim, mas dá tempo, vai, gente. Silenciosos. Ninguém vai ver a remela do seu olho se você abrir a sua câmera desse jeitinho. Ok, ok. Hoje os falantes estão todos ocupados, mas verdadeiramente é o Senhor
opera. Eu quero agradecer todo mundo, né, que esteve aqui. Muito obrigada, né, que a gente possa estar junto. Pastorzão, vamos lá. Eita, o pastor caiu. Vamos ver se ele volta aí para fechar a gente. Ele estava aqui até agora, eu estava vendo. Vocês no YouTube não vão estar vendo, mas ele estava aqui. E aí deu essa caidinha. Vamos ver se ele volta para encerrar a gente aqui em oração. Ele deve estar com problema de internet porque ele está em aldeia, né, nesse momento. Ai, foi tão bom vê-lo aqui, eu nem esperava vê-lo aqui, na verdade, né? E esse capítulo aqui foi muito, muito tocante para mim, minha gente. Eu já disse no começo, né? Vou dizer de novo. Quando eu comecei a preparar esse Apegando-se, eu achava que eu ia entrar pelo capítulo 7, porque o 6 era tão pequenininho, mas depois foram tantas descobertas para mim que eu falei, não vai dar tempo de falar mais nada do 7, porque que é uma continuação, né? Mesma história ali, mas há muita coisa para a gente meditar aqui, né? Por isso que eu saí colocando ali para vocês. Uma das coisas mais importantes que eu achei nesse coisa foi aquela palavra, a palavra grega, né? Que era para você usar tanto na pregação da palavra, né? Como no serviço da mesa, né? É ministério, é serviço. Tudo na obra de Deus é ministério e é serviço. Então, é muito importante que a gente esteja entendendo isso, né? Que no corpo de Cristo não há um trabalho maior ou um trabalho menor, mas verdadeiramente a gente tem uma função, um propósito que é importante, é muito importante. Amém? Não sei se o nosso pastorzão vai conseguir voltar aí, então vamos partir para o fechamento. Será que alguém quer fazer uma oração aí? Minha gente, venham com coragem, não precisa nem abrir a tela, faz fechada mesmo, se você quiser. Se você quiser, levanta a mão aí para eu saber. Não vou voluntariar ninguém, vou deixar você bem à vontade. Não quero ninguém aqui com medo de ser colocado na berlinda, né? Na saia justa. Eita, coisa linda! Vamos, mulher de Deus. Eita, a camisa dela. Mostra aí essa camisa. Picha aí esse nome. Olha lá, vê mesmo. Isso é uma mulher de Deus. Vamos embora. Vai nos fechar em oração, Cleide Maria. Vamos embora. Estava eu passeando na Avenida Boa Viagem lá, cheia de bandeira GLBT, e aí eu com a minha camisa colorida aqui de Jesus. Está sem volume? Pegou agora? Opa, ok. Então vamos lá. Senhor Deus Pai, eu lhe agradeço, Senhor, por mais esse momento, por esse aprendizado, pela vida de Kátia, Senhor, que o Senhor possa derramar sua sabedoria sobre ela, para que ela possa continuar nos instruindo, nos dando esse direcionamento tão maravilhoso da leitura da palavra, Senhor. Coloque em nós também, Senhor, o desejo de conhecer mais de Ti, de aprender mais de Ti, de aprender e colocar na nossa vida todo esse aprendizado, Senhor, para que tudo seja para a tua honra e tua glória, Pai. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Abençoa as pessoas que estão ali no cursilho, Pai, para que sejam tocadas um a um por Ti, Senhor. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Minha gente, obrigada por estarem aqui conosco. Lembra que hoje a gente tem a continuação da série, né? Resgatar o perdido, lá é Operação Resgate. Hoje estamos no número 2, aí vai ser muito massa, vocês vão ver, a gente vai falar de cuidar do perdido, né? Semana passada foi ir buscar, agora vamos falar de cuidar dele, que é a nossa missão mesmo como Igreja de Cristo. Amém? Amém. Obrigada por vocês estarem aqui. Beijo Amém, grande, obrigada. abençoada para todos.
E até domingo, se Deus quiser. Amém, obrigada. Amém, obrigada, Cátia. Amém, amém. Glória a